Bem-vindo de volta ao Acerto de Contas. Professor Brandão de Brito, antes de irmos para intervalo, falávamos então da liderança de António Costa. Em sua opinião, o líder do Partido Socialista já devia ter anunciado medidas concretas? Bom, ele tem vindo a anunciar medidas concretas. Os aspectos, o que eu me parece. Bom, eu acho que António Costa marcou um timing. Mas nas questões mais importantes Sim, para o país? Exatamente. Eu acho que António Costa marcou um timing que tem vindo a cumprir, ou seja, fez uma moção para, na eleição, nas diretas dentro do PS, depois apresentou no Congresso aquela agenda para a década, e suponho que depois afirmou e prometeu a elaboração de um programa então eleitoral que seria discutido e apresentado em maio. A realidade tem-o obrigado a evoluir mais depressa do que este calendário. Este calendário parecia-me perfeitamente justo e parecia-me inteligente. Agora, o que eu acho que não pode, o que não deve ser feito é estar cada fim de semana a lançar uma ideia nova. Penso que uma nova ideia ou uma ideia que vai integrar o programa. Eu acho que está na altura de provavelmente antecipar aqueles prazos e apresentar de facto qual é a estratégia para o país. Porque eu também já escrevi isso várias vezes. Eu acho que Portugal precisa de uma estratégia, precisa de alguma coisa que conduza e que enquadre, de facto, a atuação. Mas António Costa está a ser responsável ao querer anunciar as medidas mais tarde, quando se clarificar melhor a situação económica e até europeia relativamente à Grécia? Eu penso que sim, responsabilidade, creio que sim. Creio que ninguém retira a responsabilidade, o caráter de responsável e íntegro ao Dr. António Costa. Agora, era aquilo que eu dizia há pouco, quer dizer, eu acho que há aqui uma pressão da realidade que impede esta tática, digamos, de prolongar o mais possível ou adiar o mais possível as propostas para o país, para elas não começarem a ser discutidas prematuramente e não serem queimadas, digamos, na voragem da opinião pública antes de tempo. E nesse aspecto, é nesse aspecto que eu acho que agora é necessário reequilibrar, quer dizer, recalibrar os timings e reequilibrar as coisas por forma a que nós tenhamos uma ideia clara do que é que o Partido Socialista, sob a liderança de António Costa, quer fazer. Marina Costa Lobo, isso será inevitável? António Costa terá de fazer as suas propostas mais cedo do que tinha inicialmente previsto? Por pressões também internas do próprio partido. Sim, eu acho que António Costa tem um problema que se chama Europa. A questão é a seguinte, já todos os portugueses perceberam que muito do que se passa em Portugal depende do que a Europa quer que Portugal faça. E o governo português, qualquer que ele seja este ou um próximo que vier, não tem grande margem de manobra para governar o país, porque ainda agora veio a notícia de que Portugal está novamente numa lista de países que estão com problemas de financiamento externo. Pronto. Portanto, nós não saímos, a Troika foi-se embora, mas os nossos problemas não acabaram. E o que é que se está a passar? Todos os portugueses seguiram, que se interessam por informação política, seguiram atentamente o que aconteceu na Grécia e todos estes acontecimentos que levaram a uma suposta renegociação de prolongamentos dos prazos, etc. Isso, o que vai acontecer ao governo Syriza na Grécia é, se calhar, das coisas mais importantes para o que vai acontecer a António Costa. Porquê que acontece? O António Costa é a alternativa de esquerda, uma alternativa de centro-esquerda ao que está ali. E o Syriza, quer dizer, a Grécia está um bocadinho à frente em termos de meses, a Grécia tem de facto problemas muito, muito mais graves do que Portugal, mas está num processo paralelo, apesar de tudo, não é? Porque também tem que prestar contas a Bruxelas, etc. E o que a Grécia está a demonstrar, e vamos ver o que é que acontece de facto, é que, na verdade, não há maneira de fazer muito diferente. Não há maneira de fazer muito diferente. Ao dizer que não se pode comprometer com medidas que dependem de negociação europeia. Pois é, António Costa está num problema dificílimo de gerir, porque está entre uma, como se diz, entre uma parede e uma rocha, quer dizer, porque o que é que António Costa tem que encontrar?
António Costa, se quiser ser governo, não pode ter as bandeiras do Syriza e, sobretudo, não vale a pena ter bandeiras do Syriza que depois vai ter de abandonar no momento em que for primeiro-ministro. Já foram hasteadas, entretanto. E, ao mesmo tempo, tem que lidar com pressões várias, porque tem uma frente eleitoral à esquerda que é ameaçador, obviamente, porque se António Costa for demasiado centrista e disser que, no fundo, vai fazer mais do mesmo, abre uma frente eleitoral que é de facto problemática à esquerda. Se não o fizer, arrisca-se a parecer que vai ter que desdizer tudo aquilo que prometeu. Portanto, ele tem que gerir isto. Eu acho que... não digo que não seja extremamente difícil, é extremamente difícil, mas parece-me que uma das soluções será apresentar medidas que sejam que não dependam tanto da Troika. Ele tem tentado fazer isto, mas não se consegue fugir ao problema, que são as grandes variáveis. Sim, eu acho que não se consegue. Tem anunciado algumas medidas, mas, por exemplo, ainda a semana passada anunciava a criação de uma loja do cidadão em cada concelho. Portanto, tem que é uma ideia interessante, mas que obviamente não chega. Mas relativamente às grandes questões, dívida pública, consolidação orçamental, sabemos ainda muito pouco sobre o que ele vai dizendo. E o que ele vai dizendo, apesar de tudo, é moderado, mas também temos as cartas abertas que exigem que Portugal se solidarize com a Grécia, que são organizadas, no fundo, entre pessoas mais afetas ao PS e ao Bloco. Portanto, há aqui tensões várias que ele tem que gerir. Ele tem sido pouco capaz de dar uma liderança muito clara. E eu queria dizer isto, que eu acho que criou-se uma enorme expectativa em torno de António Costa com a questão das diretas. Porque António Costa foi eleito num processo inovador de diretas, em que não apenas militantes, mas também simpatizantes do PS puderam eleger, e houve criou-se ali uma enorme nuvem de expectativa em relação ao que António Costa poderia fazer de diferente em relação a António José Seguro. E o que é que aconteceu? Personalizou-se o partido em grande medida, mais ainda do que os grandes partidos já estão em Portugal. E eu disse isso na altura, eu sempre achei isso problemático, porque quando se personaliza muito uma coisa, depois criam-se expectativas, porventura demasiado grandes, e fragiliza-se o partido. E este episódio dos chineses, porque é que nós estamos tão presos a ele? Em parte também porque se carregou demasiado na questão do líder ao organizar as diretas. Se tivesse feito, por exemplo, acho que é mais interessante fazer Estados Gerais e, de facto, trazer a sociedade civil para a formulação de programas, quem começou isso foi o António Guterres, mas depois tem sido imitado. No fundo, essa ideia de vamos tentar procurar alargar o leque de ideias para encontrar soluções alternativas que não inviabilizem a credibilidade externa de Portugal. Isto seria um trabalho mais de fundo que eu acho que era bastante mais interessante do que personalizar o líder, e depois o que faz é vulnerabilizar o partido a cada gafe ou cada passo mal dado para se dizer, afinal de contas, ele se calhar não é aquela grande promessa que nós estávamos à espera. Como é que António Costa vai sair desta situação? É um político experimentado e competente com capacidades para sair da situação. Agora, vive uma equação difícil. O exercício da política sempre foi, e hoje numa sociedade hipermediatizada ainda é mais, a gestão das expectativas. E de facto, como a Marina disse, repare-se, nós estamos a esquecer que António Costa já fez uma campanha eleitoral de 4 meses, uma campanha eleitoral que tinha todos os ingredientes e teve de ser uma campanha dura, uma campanha num partido que se apresenta aos portugueses como o próximo governo, o Partido Socialista. Foram 4 meses de debate e de combate com António José Seguro. Estes combates é como uma guerra civil, deixa sempre sequelas, mais do que uma guerra que ultrapassa essas fronteiras, e deixaram as sequelas. E criou-se a expectativa. O próprio António Costa provavelmente interiorizou a ideia de que era mais difícil ganhar o partido do que ganhar o país. E, portanto, a partir daí fez um plano. Até porque António Costa é um político que eu julgo que é muito competente, aqueles que estão em atividade em Portugal, mas é um político que permite a expressão à moda antiga. Ou seja, António Costa anda na política desde os seus 14 anos. Adquiriu
todas as qualidades, as características, os vícios de quem faz política desde os anos 80. E numa primeira linha de combate, na juventude socialista, mas numa primeira linha de combate. E, portanto, como o professor Brandão Brito dizia, António Costa fez um plano. Eu faço isto agora, faço aquilo nesta data e apresento o meu programa do governo na primavera, o que é aceitável para não ter o tempo de desgaste que o seu adversário político certamente iria utilizar em função de um programa que tem que ser algo diferente daquele programa com que os portugueses se confrontaram nos últimos 4 anos. E vai ser obrigado a antecipar esse calendário ou não? Eu penso, não sei se vai ser obrigado, eu penso que ele devia antecipar, porque a realidade é dinâmica e muitas vezes os planos políticos, até os planos nas nossas vidas pessoais, são alterados em função de certas circunstâncias. Isso não tem nada de mal. Quer dizer, o pior cego é aquele que não quer ver. E depois António Costa tem outra dificuldade que ultrapassa o espaço do partido e o espaço do país, que é a questão europeia. A Europa está num momento também de uma equação política dificílima, com as esquerdas a reorganizarem-se, com alguns exemplos recentes que não favorecem as alternativas daqueles que fizeram processo de ajustamento na Europa. Repare-se, a primeira desilusão da esquerda foi François Hollande. Não tem muito tempo que a esquerda democrática, uma parte da social-democracia europeia, dizia que Hollande chegava ao poder e o mundo mudava. A Europa mudava, a zona euro mudava, a senhora Merkel teria que se submeter a um escrutínio diferente. Não aconteceu nada disso. Hollande acaba de fazer em França um dos maiores cortes orçamentais de que há memória. Nomeou um primeiro-ministro que é tudo menos um homem do Estado Social, enquanto o encaramos como modelo europeu. E eu penso que António Costa tem que antecipar aqui um problema que ele vai ter. É que, quer se queira, quer não, há uma parte do eleitorado à esquerda, uma parte desse eleitorado terá que estar no Partido Socialista para o Partido Socialista ganhar as eleições, porque se não houver uma parte... Claro que em Portugal há muito aquela ideia, que provavelmente é verdade, que as eleições se ganham ao centro. E do centro do centro para as periferias se criam as maiorias absolutas. Mas isso mudou na atual eu penso que não. Conjuntura europeia? Como é que Portugal... Há alterações na Europa a esse nível, penso que elas em Portugal ainda não são substantivas. É evidente que poderá haver o fenómeno Marinho e Pinto, poderá haver 2% de votação no Partido Livre e isso pode baralhar as contas à esquerda, mas António Costa vai ter um problema, é que se uma parte da esquerda não votar na sua proposta, ele corre o risco, inclusive, de não ganhar as eleições, o que seria impensável há coisa de uns meses. Portanto, ele tem que antecipar. Isto é um jogo, como no futebol, se vai perder no erro do adversário. Este jogo vai-se perder no erro do adversário. E, portanto, António Costa tem que ter essa noção, porque ele vai ter um problema, na minha opinião, a curto prazo, que é a falência do projeto do Syriza, que, aliás, já se está a manifestar na Grécia. E, portanto, há em Portugal, certamente, uma parte da opinião pública olhará para isso e levantar-se-á uma questão. Mas, afinal, onde é que está a alternativa? Repare-se nas propostas do Syriza. A dívida não foi perdoada, o salário mínimo vai ser aumentado gradualmente, se for aumentado, mas não à custa de aumento orçamental. As privatizações vão continuar, talvez a um ritmo mais moderado, mas vão continuar. Terá que haver cortes no Estado Social. Isto tudo já foi aceito pelo senhor de Tsipras, perante a Europa. Portanto, não há aqui fórmulas mágicas. Ou seja, António Costa tem que encarar esta realidade, antecipar as suas propostas, numa dificuldade que é fazê-las de uma forma consistente para amanhã não ser apanhado na curva e não lhe virem cobrar aquilo. Há aqui uma preocupação da parte de António Costa também de se diferenciar dos outros políticos, no sentido de não querer defraudar o eleitorado. Eu acho que essa é muito importante e acho que essa é uma linha que António Costa deve prosseguir, porque isso é uma parte muito importante. Aliás, as eleições ganham-se muitas vezes no erro do adversário, mas também se lhe ganham quando o político afirma, sem receio, as suas características, as suas qualidades. Explicará a prudência de António Costa, professor Brandão Brito, também. Mas eu acho, há uma coisa aqui com a qual eu não estou absolutamente de acordo. Eu acho que a Europa não é um problema para António Costa. Nem vale a pena sequer identificar o programa de António Costa com o programa do Syriza. O António Costa nunca disse que queria perdões de dívida, nunca disse que fazia reverter... Não identifiquei. Não, portanto... No espaço público,
que vota. Sim. E que António Costa precisa de todos os votos para ganhar as eleições, não pode escolher. Mas nunca apareceu em nenhum programa do PS a ideia que se constrói na Europa, construiu-se com a Holanda e, de certa forma, construiu-se, eu sei que numa dimensão diferente e num contexto diferente, com o Syriza. O Syriza chegava e a Europa mudava. Com certeza, e não se pode... Eu acho que isso é uma questão de fé. Eu também nunca acreditei. Nós conhecemos suficientemente os mecanismos europeus para saber que, obviamente, que aquilo reverteria tudo para trás, viria tudo para trás, etc. É uma questão de fé, mas também é uma questão de esperança. E não se esqueça, quer dizer, nós tivemos um fim de semana em que o próprio primeiro-ministro grego disse que o primeiro-ministro português e o primeiro-ministro espanhol foram os principais responsáveis, quer dizer, que estiveram contra a Grécia. Portanto, isto não é algo que nós estamos a inventar. Sim. Há aqui uma questão fundamental que é, supostamente, o Passos Coelho, que está contra as alternativas que o Syriza quer apresentar. E não podemos olhar só para... Quer dizer, é a Grécia e a Espanha. Porque o adversário de Passos Coelho neste momento, o Podemos é, nas intenções de voto, veremos o que é que isso dá, está com intenções de voto superiores tanto ao PP como ao PSOE. Portanto, temos aqui uma europeização da política. Eu nisso estou bastante em desacordo, de facto, porque eu penso o contrário. Eu acho que a Europa entrou pela política adentro. Isso é uma novidade, de facto, em Portugal. Não era assim, porque enquanto o PS e o PSD estiveram sempre de acordo com o que é que se devia fazer em relação à Europa, o tema ficava de fora, porque como não havia diferenças entre os dois partidos, o tema ficava de fora, mas neste momento há diferenças. É certo que o António Costa não diz que deve haver uma renegociação da dívida, mas há pessoas próximas de António Costa que o dizem. Pedro Nuno Santos, por exemplo. Mas a renegociação da dívida... Deixe-me só terminar. De facto, há aqui o PS está com ambiguidades, mas o PS não está alinhado com o PSD. O PS não está alinhado com o PSD, mas também não está alinhado... Eu acho que falar do Syriza quase como se as propostas que o PS vai fazer se aproximam sequer das de Syriza, acho que não tem nada a ver. Ora bem, e é aí que eu acho que, obviamente, a partir do momento em que nós aderimos à União Europeia, aderimos inclusivamente ao euro, nós limitamos a nossa soberania e, portanto, a Europa entrou-nos pela casa deles. Entretanto, a Europa mudou também. Não estou a falar disso. Mas a Europa, entretanto, mudou também, porque houve uma transferência do poder da Comissão Europeia para os governos. Portanto, a intergovernabilidade da gestão da Europa alterou significativamente os equilíbrios que existiam. A grande diferença que suponho que existe entre o PSD e o PS é o primado que é dado pelo PSD às questões financeiras internas e externas, enfim, com algum êxito por parte do Governo, mas também com o facto de existir, por exemplo, as taxas que nós estamos a ter agora historicamente baixas, nunca tivemos taxas destas em momento nenhum, porque existe excesso de liquidez no mundo, porque a Europa continua a ser um porto seguro e, portanto, Portugal faz parte da Europa. E não porque o país conseguiu corrigir os seus desequilíbrios. E aí, antes de terminarmos, uma nota final para o relatório da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia, que é outra Comissão Europeia, não é a mesma, tem outro tipo de preocupações em relação designadamente à economia e designadamente em relação ao crescimento. Tem perspectivas macroeconómicas completamente diferentes da anterior. Parece ser bastante mais firme no que respeita a isso. Aliás, penso que se está a desenhar já há uns meses uma espécie de aliança entre o governador, o presidente do BCE e o presidente da Comissão, para porem a Europa outra vez a carrilar nos termos anteriores, ou seja, evitar este tipo de políticas de austeridade. Aliás, hoje, pelo mundo inteiro, até no FMI, já se escreve sobre os erros cometidos pela política de austeridade. Ou seja, a política de austeridade que no princípio prometia que a partir dela brotaria o crescimento, afinal, veio mostrar que, de facto, não houve crescimento. Foi a reação do próprio Primeiro-Ministro a este relatório da Comissão Europeia, sublinhando as contradições da Comissão Europeia, pedindo, por um lado, medidas de consolidação e, por outro, chamando a atenção para a degradação da situação social.
Eu acho que não há contradições pela razão simples de que a Comissão Europeia é outra. Não há contradições entre a Comissão Europeia. Se quisermos, a Comissão Europeia aceita, aliás, continua a dizer que é necessário cumprir os compromissos, etc., como já disse em relação ao Syriza, e sim, obviamente que é um sinal importante, mas esta Comissão Europeia tem demonstrado outro tipo de preocupações que permitem ao PS e ao António Costa aproximar-se muito mais e terem um terreno muito mais favorável de negociação com a Comissão Europeia e com as instituições europeias, designadamente o BCE, do que Pedro Passos Coelho, enquanto Primeiro-Ministro, que geriu um programa o programa de resgate, no fundo, que estava inscrito no memorando de entendimento entre os credores, a Troika e o governo português. Portanto, há um terreno diferente onde é mais fácil a António Costa, e por isso eu acho que a Europa não é um problema para António Costa. Pode ainda não haver uma completa compreensão. Agora, o que me parece que há é uma maior sintonia entre aquilo que serão as necessidades dos países que estiveram sobre resgate. É o caso da Grécia, é o caso de Portugal, é o caso de Espanha, é o caso da Irlanda. Parece haver uma maior sintonia entre as necessidades desses países no que se refere por parte da Comissão Europeia e do BCE, e eu creio que o BCE tem sido decisivo no êxito, digamos, cumprindo as suas funções, cumprindo as suas obrigações. O BCE, exatamente. Não, mas o BCE demorou muito tempo, porque o BCE, ele próprio, sendo independente... Aliás, foi criticado por isso. E o Banco Central Europeu daria certamente perdeu um pouco outro da programa. o ímpeto o seu Draghi alterou impostos. Professor Brandão de Brito, Marina Costa Lobo Relvas, muito obrigada pela vossa presença neste acerto de contas que termina aqui. Volta para a semana.